acho que 2006, na verdade, tinha uma magia diferente no ar, assim. Tinha uma magia no ar que era o seguinte: em 2002 a gente tinha sido campeã e 2006 a seleção era muito mágica. Então tinha também um negócio para quem gosta de futebol, que eram os comerciais, tinha aquele negócio do Ronaldinho Gaúcho, joga bonito. Então, sei lá, para todo moleque tinha uma mística diferente no ar, assim. Contramão sem medo, libertinagem, só eu, meu Deus, e a minha liberdade. Jogando por essas ruas até me sinto Ronaldinho. Vou de braços cadeados até achar o meu caminho. Achando o meu caminho, enxergo meu reflexo. Nunca tô sozinho, penso no próximo, penso no... Então é uma memória que ela parte de mim, mas ela parte de mim só no roteiro. Então desde o momento que a gente já começou a gravar, já é uma memória coletiva. E no Ali a Gente Conversa de hoje, eu tô recebendo o diretor e o roteirista de Memória de Pivete. Ele nasceu em São Paulo, mas cresceu na periferia da cidade de Caieiras. Iniciou sua carreira com trabalhos documentais depois de fundar a Mangueio Filmes, uma produtora independente de cinema e jornalismo. Busca trazer com seu trabalho uma espécie de registro dos tempos de hoje, explorando diversos tipos de linguagem, seja em vídeo, texto ou foto. Atualmente trabalha como diretor, roteirista, fotógrafo e editor, desenvolvendo documentários, filmes e videoclipes junto com seu coletivo e aliados. Ele é Pedro Santi, minha gente! Tudo bem, Pedro? Oi, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Bom, e hoje você tá lançando o seu novo curta, que é o Memória de Pivete, e ele... Fala pra mim, já começa falando pra mim o que é o Memória de Pivete. Bom, Memória de Pivete é um curta baseado numa memória pessoal minha, da minha infância, mas que é uma memória também coletiva, porque eu tenho um amigo que ele fala uma frase que cabe muito bem aqui, que parece sobre mim, mas é mais sobre nós. Então esse filme, ele parte da minha infância, parte do que eu vi e vivi, mas por ser brasileiro e periférico, eu acho que parte também de uma infância coletiva, né? Sobre o ser brincante, sobre o compartilhar, sobre o estar na rua, né? Eu acho que sobre ser também uma das últimas gerações que cresceu sem tela, que cresceu de fato olhando no olho. E o Memória de Pivete, ele se passa na Copa do Mundo de 2006, e durante essa Copa do Mundo acontecem várias coisas, e esse grupo de amigos estão sempre juntos, estão sempre brincando, estão sempre se divertindo, independente do que acontece. E o filme, ele acaba sendo muito sobre isso. Então é uma memória que ela parte de mim, mas ela parte de mim só no roteiro. Então, desde o momento que a gente já começou a gravar, já é uma memória coletiva. Então, você me disse que essa você pegou das suas memórias, foi uma coisa construída depois, tudo, mas foi daquele jeito mesmo que aconteceu? O menino quebra o braço mesmo? Quem é você deles? Me conta. Eu acho que a partir do momento que cai num campo subjetivo da história sendo contada, já não tem mais eu, entendeu? Eu sou o observador. Até tem o Du, né, que é das crianças que mais me representaria, assim, tá ligado? Mas não necessariamente ele é eu. Na verdade, as crianças são elas mesmas, né? Então, tipo assim, Então eu acho que essa construção de memória, ela tem um pouco dessa brincadeira. Eu acho que isso que torna o filme também tão visceral, assim. Porque a partir do momento que as crianças elas se entregam para o filme, crianças de hoje, baseado numa preparação de elenco que foi feita com informações de 2006, para que aquilo entrasse na mente das crianças, né? Então, a partir do momento que crianças de hoje incorporam situações de 2006, mas também brincadeiras de hoje, porque elas ainda são crianças, já não é mais só sobre mim, entendeu? Então, tipo, já é também um pouco delas mesmas,
sabe? Uhum. É um pouco de, acho que de cada criança que habita em cada um, assim. Então, eu acho que o filme ele tem um pouco dessa metalinguagem, assim, sabe? Tipo, por isso que eu falei o lance do Parece Sobre Mim, porque parece sobre mim, mas não deixa de ser sobre mim a partir do momento que você assiste e se identifica, por exemplo. Então, eu acho que é isso, assim, é um filme que ele acaba tendo um impacto de subjetividade na infância e na criança interior de cada um muito grande. A partir disso, eu acho que é o poder da arte também, é a interpretação e a identificação de cada um. Olha, eu fiquei pensando, né? Porque a Copa de 2006 foi a primeira Copa que eu me lembro. Porque eu nasci em 2000. Você é de que ano? Eu sou de 97. Ah, então um pouquinho mais velho. Mas, por exemplo, em 2006, então eu tinha 6 anos, você tinha 9. Isso. Certo? E assim, eu lembro da Copa de 2006, mas assim, só de alguns recortes, assim, não tenho grandes lembranças mesmo. A Copa que eu mais lembro foi a de 2010, que aí eu já lembro da família reunida para assistir o jogo, a gente celebrando, né? Que a de 2010 foi na África, né? Lembro do Waka Waka e tal. Muito legal, eu lembro. E a de 2014, que foi assim pra mim, eu chorei no 7-1. Você não imagina, eu voltei pra casa assim chorando, que a gente foi comemorar. A Copa do 7-1 foi uma Copa bem marcante pra mim, porque aí eu tinha 14 anos, né, que foi em 2014. E ela me pegou porque a gente foi assistir o jogo na casa de uns parentes. E foram os amigos desses parentes. E quando o Brasil tava perdendo pra Alemanha, tinha uma pessoa lá que tava comemorando. Ela tava assim, vibrando que o Brasil tava perdendo. Ela era brasileira, mas ela não torce pro Brasil, porque ela acha que jogo é tudo roubado e tal. E eu fiquei com uma raiva daquela mulher, sabe? Fiquei com uma raiva mesmo, assim. E aí eu chorei, a gente voltou pra casa, eu lembro de eu subir no elevador chorando, assim. Foi muito traumático. Então, por exemplo, se eu fosse escolher uma Copa para representar, eu representaria essa, porque para mim foi a que marcou. Aí eu queria saber, por que você escolheu a de 2006, que o Brasil também não foi campeão, né? Mas assim, por que você escolheu representar a de 2006, assim, nessas suas memórias? Por que escolheu a de 2006 especificamente? Me fazem bastante essa pergunta, né? Eu acho que 2006, na verdade, tinha uma magia diferente no ar, assim. É, Além de eu estar no auge da infância, né? Eu tinha 9 para 10 anos, eu ia fazer 10 anos. Tinha uma magia no ar que era o seguinte: em 2002 a gente tinha sido campeã e 2006 a seleção era muito mágica. Então tinha também um negócio para quem gosta de futebol, que eram os comerciais, tinha aquele negócio do Ronaldinho Gaúcho, joga bonito. Então, sei lá, para todo moleque tinha uma mística diferente no ar, assim. Então, tipo assim, tinha a chuteira Total 90 que todo mundo queria ter. Eu lembro que os intervalos dos jogos, todo mundo ia pra rua jogar futebol, porque, tipo, era muito bonito você ver aquela seleção jogar. Então era diferente mesmo, tipo assim, eram artistas no campo. É um time muito bom. E era inspirador. E eu lembro que a primeira vez que eu me senti vontade, né, aquele negócio de ser jogador de futebol foi nessa Copa. Eu falei, pô, quero isso daí pra mim e tal. Porque tinha esse negócio de você pegar a bola no intervalo e botar na rua a bola pra você jogar ali em 10 minutos com um amigo, com dois amigos, e depois voltar pra ver o segundo tempo. Ao mesmo tempo, o fato da seleção não ganhar também faz parte do roteiro. Porque eu acho que a gente faz uma construção de tanta expectativa diante daquela Copa, só que não é sobre a vitória, né? É sobre viver aquele encanto, é sobre viver a amizade, é sobre compartilhar, é sobre sonhar mesmo, no momento em que todas aquelas crianças estão sonhando. Então, no fim, o time perde, o Cafu dá a entrevista, né? Não é sempre o melhor que ganha, e tá tudo bem. E no fim eles vão pra rua jogar bola de novo, entendeu? Começa tudo de novo, sabe? Só que aquela magia ela continuou. Então muitas vezes eu acho que não é sobre também a vitória em si, mas só que é isso. Tanto é que
pensa, a minha criança, lembra muito bem daquela Copa e a gente não ganhou. Então não é sobre a vitória também. Às vezes o encanto, a magia, a forma que as coisas impactam a gente vai muito além, sei lá, de uma medalha, de um troféu, sabe? Óbvio que se tivesse ganhado seria melhor, mas tá tudo bem também. Olha, verdade. E isso é a memória, né? Essa construção toda. Muito bom. E eu fiquei sabendo, né, que você tem todo um negócio com a música, né? Você constrói a sua produção audiovisual em cima da música, tal. E me fala, como que a música ela se encaixa no Memória de Pivete? Como que foi essa construção do curta, da música? Como que é isso? Eu acho que tudo começa com a música também, né? O próprio audiovisual necessita da construção do áudio antes, né? Então, eu tenho muito comigo isso, que primeiro você escuta, depois você vê. E eu ouço muita música, então a construção do roteiro do Memória e das músicas que eu ia querer lá veio também de eu estar escutando música e estar associando com essa história na minha cabeça. E aí tem a construção da trilha original, que é muito especial, que foram feitas com dois amigos pessoais meus, que é o Léo Braga e o Oeste do 55, que inclusive, enfim, chegou a ser indicada para melhor trilha, tudo mais, em festival, que foi muito especial porque eu só tinha mandado o roteiro para eles, o filme nem tinha sido gravado. Eu troquei uma ideia, a gente, tipo, numa mesa de bar, assim, trocando ideia, eu falei do filme e tal, não sei o que, para você ver como esse negócio da memória é potente. Eu mostrei o roteiro para eles, eles caíram no estúdio, assim, em determinado dia e me mandaram a faixa, assim. Aí eu falei, Olha, caramba, vocês cantaram o filme, tá ligado? Então, tipo assim, essa música chegou antes do filme ser gravado. Só que é isso. Eles leram o roteiro que parte de uma memória minha, mas com certeza para o processo criativo deles também vem em cima de uma memória deles. Então, é muito legal também, falando dessa trilha específica, o quanto que a memória ela é coletiva, né? Ela afeta a gente de formas diferentes, mas que conseguem conversar. E aí eu tenho o maior orgulho dessa trilha, que inclusive está no Spotify, Só Quero Sonhar, Léo Braga e Oeste do 55. E as outras foram construções orgânicas, de artistas que eu gosto e que algumas músicas eu já conhecia, e outras, por exemplo, a do Hariel, que é A Dança do Céu, que é quase uma poesia ali, vamos dizer assim. Eu peguei de uma entrevista e também associei com essa cena do Pipa. legal. Então é esse processo meio de ir vivendo, de ir escutando e de ir associando com essa história. E me fala, na produção do documentário, como que vocês escolheram as crianças, o elenco, assim, como que vocês escolheram? Foi aí onde você mora, né? As gravações aconteceram aí, né? Mas como que foi, assim, como que vocês escolheram? Vocês escolheram pessoas aí dessa região? Como que foi? O processo das crianças também foi muito orgânico, como tudo que eu faço, assim. Eu conhecia já essas crianças. E aí, quando eu fui pensar nas crianças, eu fui linkando crianças possíveis para o filme e, assim, não teve teste, assim. Eu já trouxe direto, perguntei se elas queriam, falei com os pais e falei, é isso, vamos. Então, 3 crianças eram daqui de Caieiras, 2 eu conheci porque a gente organiza um evento de hip hop aqui mensalmente, que é a Batalha do Boulevard. Tem batalha de rima, batalha de break. E 2 dessas crianças eu já tinha visto rimar, dançar, e falei, pô, essa molecada é desenrolada. Se eu colocar no filme, eu acho que elas vão desenrolar. Beleza, eles toparam. O outro era primo do produtor do filme, que é o Samuel Pinheiro, o Muca, que é o Du, que eu já conhecia, ele gosta de jogar futebol, era dos esportes. Eu falei, pô, esse moleque acho que vai se dar bem também. Desenrolou também e também quis. E tinha o Tairan e a Maísa, que eram do centro da cidade, do centro de São Paulo.
que, enfim, eram filhos de pessoas conhecidas e também estavam próximos de artistas, da arte, pessoas do meio, e eu já tinha também notado esse carisma, essa forma excêntrica também de se portar nos espaços. E aí meio que eu fui linkando assim e é até difícil explicar, porque é um processo tão intuitivo que ele acaba assim, ele tem uma lógica, mas uma lógica muito que tá dentro da minha cabeça, assim, sabe? Tipo assim, sabe quando você bate o olho e fala, é ela, assim, sabe? E Mas foi um deu muito pouco. certo, deu muito certo. E É, até acho que é por causa do que você falou mesmo, como é uma memória sua, mas que se torna coletiva, você consegue ir encontrando ali nessa coletividade, porque como você disse, a sua criança também a criança do outro e a criança do ontem, a criança do hoje, né? Então, acho que tudo isso se encaixa de uma maneira perfeita mesmo. E vocês ganharam um prêmio, não ganharam? ganhamos dois prêmios no Festival Cinemás, que foi em Oliveira. Olha, qual Prêmio de melhor direção e melhor roteiro. melhor Infanto direção e melhor Juvenil. roteiro. Olha. E teve outras indicações também? Teve, a gente foi pro Kinofórum, né? Eu acho que Uhum. foi o auge do filme. Todos praticamente da Mostra Infanto Juvenil, né? Que é a categoria do filme. A gente foi para a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A gente foi para a Mostra Periférica em Pernambuco. A gente vai estar no MIS agora, no MIS São Paulo, no MIS em curtas. Então o filme tá rodando legal. Um salve também pro Gabriel Gomes, que é nosso distribuidor aí, tá fazendo um trabalho lindo de distribuição. Desenhou uma estratégia especial pro filme e o filme tá dando bons frutos aí. Eu acho que já foi para 5 estados, ganhou prêmio e ainda vai ter mais um aninho aí de vida em festival, certeza. Ai, demais. E fala pro pessoal onde eles podem assistir, como eles podem encontrar o filme, como podem ajudar também na divulgação do filme e tal, como que o pessoal pode participar disso tudo. Eu acho que agora é seguir o Instagram do filme, @memória de pivete. Para assistir hoje, agora é só no MIS esse mês, dia 20 dia 21 de novembro, no MIS São Paulo, Museu de Imagem e Som. E aí, por lá, a gente vai estar avisando as novas datas. Mas enquanto isso, a gente não vai lançar em nenhuma plataforma porque ele está rodando em festival. Mas está sempre aparecendo aí convite para exibição, tá em festival, nos espaços, então é ficar ligeiro e colar. Boa, ótimo. E me fala, você se tornou um cineasta, né? Como que, porque você falou, tava com vontade de ser jogador de futebol, né? Mas como que você foi do futebol pro cinema? Eu acho que na verdade esse filme é onde eu cheguei mais perto de ser jogador de futebol na minha vida. Porque assim, é isso, tipo, eu nunca seria um jogador de futebol, né? Eu até era ok, assim, mas é Mas não muito, dava pra ser muito difícil. jogador. Muito difícil. É aquele sonho de criança mesmo, sabe? Tipo Uhum. assim. Só que, na verdade, na minha adolescência, eu já comecei a simpatizar com o cinema. A minha irmã, ela é dramaturga, ela é atriz de teatro, então ela me trouxe muitas referências que começou a me trazer encanto pelo cinema. Só que me parecia algo meio impossível, né? Tipo assim, pô, por onde que começa, né? Fazer Uhum. cinema. Eu nem sabia, não tinha nenhuma referência próxima, sabe? Então, eu fui seguindo minha vida, assim. Quando eu era jovem, minha mãe tinha uma banca de jornal na garagem de casa, e eu entregava jornal e eu lia muito também. E aí, ironicamente ou não, eu ganhei uma bolsa assim que eu saí da escola, assim, na faculdade de jornalismo. E aí Hum. eu fui estudar jornalismo. Falei, pô, parece interessante, é uma oportunidade. Eu já tinha esse negócio com cinema, mas também já era uma parada assim que eu já tava,
deixa quieto nesse aí, vamos ver esse negócio. Aí já tem que trabalhar, né, essas paradas, fazer dinheiro, vamos embora. Só que aí aí rolando a faculdade de jornalismo, o meu TCC, eu tive a oportunidade de fazer um documentário, que inclusive foi meu primeiro documentário, que foi o Corpo de Rua. E aí, diante do primeiro documentário, eu fundei a Mangueiro Filmes junto com o meu sócio, Gustavo Luizon, que é meu coletivo de cinema independente. E aí, esse documentário, ele me trouxe à luz do sentido assim, o cinema independente, ele faz possível o fazer cinema. Não necessariamente você precisa cair para a indústria, você precisa estar num mercado, você tem várias formas de fazer cinema. Aí que eu conheço o cinema marginal, o cinema periférico, eu conheço essas outras lutas do cinema que fazem possível o cinema ser produzido, que não tem todo esse glamour, toda essa condecoração, mas tem muita verdade. Então, a partir disso, o resto é história. Eu fundo esse coletivo e começo a lutar por produções, por formações, por cineclubes. Então, uma das minhas lutas hoje é tornar o cinema popular, porque eu acho que é isso. A gente vem de um lugar que o cinema, ele é entretenimento. Você nunca imagina que você vai ser um produtor de cinema. E, ao mesmo tempo, hoje, produzindo cinema, rodando em festival, ganhando prêmio, eu continuo falando que não é sobre glamour, é sobre luta, é sobre tornar popular ainda, sabe? Sim. E como que as pessoas podem se envolver com isso, né? Dos outros cinemas, né, que a gente tem aqui. Porque, por exemplo, agora, hoje é dia 6 de novembro. Tá estreando O Agente Secreto, certo? Nossa, a maior promoção sobre o filme e tudo tal. Eu já assisti. Nem vou falar o que eu achei, porque eu detestei. Mas assim, a gente vê que, por exemplo, um filme como Agente Secreto vai pra fora, maior promoção em cima, tudo tal. E outras coisas maravilhosas que nós temos, né? Coisas que falam sobre nós, que falam sobre a nossa memória, que ajudam a construir, né, a nossa identidade cultural, nossa identidade brasileira, tudo. Muitas vezes não são coisas que não tem visibilidade assim. A maioria não tem visibilidade nenhuma, né? Então, como que as pessoas, como que nós podemos... como que a gente pode se envolver, né, nisso? Como que a gente pode promover esses cinemas que existem no nosso país e que muita gente não dá bola? Essa pergunta daria um podcast inteiro. Boa. Porque, assim, eu acho que é o seguinte, o nosso cinema, o cinema brasileiro, ele é dedicado a investigar a realidade do Brasil, de fato, sempre foi. Só que, historicamente, ele é produzido pelas elites, né? Então, são pessoas de muito poder aquisitivo que contam essas histórias. E aí, esse cinema específico, ele acaba ficando restrito a uma burguesia que consome esse cinema, que consome essa cultura, que consome essa arte. E isso é um pouco também o que sobra para o povo, é aquele conteúdo que é americanizado, tá ligado? Tipo assim, porque a gente é colonizado duas vezes, né? A segunda é pelos Estados Unidos, é o que passa na tela quente, tá ligado? É isso que nosso povo vai assistir. E eu acho que a nossa luta tem que ser passar esses filmes na rua, cineclube, se organizar para estar compartilhando esses filmes que investigam nossa realidade, nossa história e nossa identidade de fato nas nossas comunidades. A gente tem que lutar por isso. E o segundo ponto, a gente tem que lutar por políticas públicas para que nosso povo seja os produtores dessas novas identidades. Então, tipo assim, a partir disso, a gente começa a se identificar. Tipo assim, Ainda Estou Aqui é um filme lindo, mas o nosso povo vai se identificar onde com a realidade da burguesia do Rio de Janeiro, sacou? A gente que teve acesso a esse cinema, que tem acesso a essa linguagem, a gente fica encantado de fato com o filme, é um filme lindo. Mas só que eu acho que é muito difícil
ser algo que vai ser popularizado entre o povo brasileiro de fato. Então ele fica restrito a uma classe média, tá ligado? A uma burguesia. E aí o nosso povo mais simples, mais humilde, mais periférico, alguns acessam, hoje uma boa parte acessa também, mas se você for pegar, sei lá, as gerações mais velhas é difícil. Talvez a nossa juventude esteja mudando um pouco isso, assim, mas é difícil. Então acho que esses dois pontos, popularizar entre os nossos, exibindo em nossos espaços, nas nossas comunidades, e lutar por políticas públicas para que a gente seja os novos produtores dessas histórias. Muito bom. Eu assistindo Memória de Pivete, eu me senti assim muito feliz, sabe? Nossa, sabe, assistir, dá uma alegria assistir, assim, de ver a criançada brincando, né? Que nem você falou, fora das telas, né? Criançada brincando, se divertindo. Todo esse clima de Copa do Mundo, né? Que também faz parte da nossa identidade, a Copa do Mundo, né? Que é coisa mais festiva que a Copa, que todo mundo se reúne. Tá, que nem você falou, tá todo mundo lá desmotivado, tudo, mas chega a Copa, não importa se perdeu na Copa passada, todo mundo volta, né? O Hexa vem, tudo, tal. Aí depois perde, aí todo mundo fica triste, mas sempre tá lá, continuando, né? E eu acho que a gente tem que ter espaço também para essas memórias, para nossa história, né? E isso que eu acho que o Memória de Pivete faz muito bem. Pega uma coisa, um recorde da Copa do Mundo de 2006 e potencializa, né? A memória, assim, de todo mundo. Porque mesmo que, por exemplo, eu nunca joguei futebol na rua. Nunca fiquei jogando na rua, tudo. Mas, por exemplo, eu sempre tive as vivências de Copa do Mundo, de estar com os meus amigos, de ir na casa da família, assistir, tudo. Então, mesmo que você não tenha uma parte dessa memória, você tem a outra, né? E acho que essa é a coletividade, né? Que você tanto falou. Então, muito bom. Eu realmente amei Memória de Pivete. E acho muito legal isso mesmo. E aí, você falou da questão das políticas públicas e tal. Como que a gente faz, né, para ter políticas públicas assim? Porque você falou, temos que ter políticas públicas tal, mas como que as pessoas podem se envolver para terem políticas públicas, né, para incentivar como que a gente pode fazer para que isso aconteça? Eu acho que a gente tem que se organizar popularmente, né? Então a gente tem que participar de assembleias, a gente tem que pressionar o poder público, a gente tem que estar fiscalizando o poder público. Só que a gente acaba, enfim, é aquilo, né? A gente está na nossa realidade, na nossa correria, a gente não olha para isso. Só que a gente tem que se organizar para olhar para isso e pressionar por mais. Agora está rolando esse papo da regulação dos streamings, que é totalmente relevante. Porque a gente não pode ficar à mercê dessas plataformas gringas. A gente tem que ter nossa soberania. O nosso cinema, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu acho que não tem cinema igual no mundo. O cinema que a gente faz com tão pouco recurso, sabe, é muita coisa, entendeu? E aí a gente fica à mercê desses padrões, dessa linearidade europeia, americana, eu acho que a gente vai perder muito como identidade. Vão começar a construir outra identidade do que é ser brasileiro. E isso daí é muito perigoso, né? A gente que já é um povo confuso sobre o que é ser brasileiro, a gente vai ficar mais confuso. Então, eu acho que essa luta, ela é de dentro para fora sempre, entendeu? Tem que começar aqui. E a gente tem que estar sempre ciente, né? Quanto que e aí começa em município. Vamos estudar, né? Quanto que o nosso município recebe para cultura? Se você faz cinema, quanto que isso está indo para o cinema? Você dança, está indo quanto para dança? O Estado, depois você vai para o governo federal. A gente tem que entender isso. A gente tem que se organizar entre a gente, junta todos os artistas, organiza, pressiona a Secretaria de Cultura, pressiona prefeito. A gente tem que se organizar e ter essas informações e pressionar. A mudança vai vir da noite pro dia? Não vai, a gente sabe, sempre foi assim, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então eu acho que
É um pouco isso. Se informar e começar de algum lugar. Política pública é nosso direito, na verdade é um dinheiro nosso, que vem para uma produção nossa. Então, enfim, ninguém tá devendo favor nenhum pra gente, sabe? E agora, quais são seus próximos projetos? Ano que vem tem Copa do Mundo também, né? Mas aí, quais são seus projetos gerais, assim? Você quer fazer mais alguma coisa de Copa? Ou vai para outra coisa completamente diferente? O que você tá pensando? Eu acho que com essa temática já foi, já. Ano que vem eu quero rodar com um filme em alguns lugares, tentar fazer alguma parceria pra pintar a rua, exibir o filme Pintar a Rua, alguma marca, enfim, eu vou tentar fazer essas parcerias. Acho que o filme ainda vai ter uma vida útil legal, bacana, mas eu tenho outros projetos em mente. Estou mandando editais, estou mandando propostas. Enquanto isso, a gente vai fazendo vários trabalhos como mão de obra audiovisual, que eu também sou, é o que paga minhas contas também. E, enfim, eu estou sempre realizando cineclubes, estou sempre realizando oficinas de audiovisual, de documentário. Então, a minha luta pelo cinema, ela está sempre acontecendo, pelo cinema popular. Agora, os meus filmes é um caso à parte, porque precisa desse recurso. Então, tem sempre os roteiros aí na gaveta, aí a gente vai lutando por editais, mandando proposta. Fala pro pessoal, suas redes, pro pessoal te seguir, acompanhar o trabalho. O meu Instagram pessoal é @_PedroSanti, SANTI. O Instagram do meu coletivo é @MangueioFilmes. Boa, então pessoal, sigam esses Instagrams para ficar por dentro de tudo que acontece em uma parte do nosso cinema nacional, né? Porque é nosso cinema, né? E para completar aqui, pra gente fechar essa nossa conversa que foi tão boa, fala pra mim, deixa um recado aí, o que você quiser falar para completar, pode falar. O cinema, ele tem que ser nosso, ele é uma parte importante do registro da nossa memória e da história que a gente vai contar futuramente, do que é ser brasileiro, do que é ser periférico, do que é se identificar nesse solo e viver abaixo da linha do Equador, né? Então eu acho que assim, numa área reconhecida como terceiro mundo, estando na margem da margem do terceiro mundo, enquanto todo mundo diz pra gente o que a gente é, se a gente não olhar e contar o que a gente é, a gente vai acabar aceitando qualquer máscara que colocarem na gente. Então a gente tem que lutar por essa soberania sempre, e o cinema é uma dessas ferramentas, né? Muito obrigada, Pedro. Olha, demais, eu amei conversar com você, achei assim, nossa, assim, de verdade, eu amei Memória de Pivete, vou ajudar aí na divulgação, vou falar pra todo mundo acompanhar, assistir, porque realmente eu gostei muito. E quem sabe ano que vem a gente volta a conversar, né? Ano que vem ano de Copa, e também você tendo seus novos projetos, pode chamar aí, que é espaço aberto aqui pra você, pra Mangueia, que fala, sua produtora? Mangueio. Pra Mangueio também, pode contar com a gente aqui, porque eu gostei muito, tenho certeza que o pessoal também vai gostar muito desse nosso papo e também vai gostar muito do Memória de Pivete. Então, obrigada, Pedro. Esse foi mais um episódio do Ali a gente conversa. Ah, Pedro, tem mais uma coisa que eu sempre faço aqui no podcast. Peço sempre pro convidado indicar alguém para um papo futuro, uma conversa futura, quem você indicaria? Não precisa ser da sua área, pode ser qualquer tema, porque como ali a gente conversa, é para conversar. Então aqui a gente falou sobre cinema, a gente pode continuar falando sobre cinema também, mas assuntos livres. Quem você indicaria? Pode ser duas pessoas? Pode sim. Melhor ainda. Então, pode ser, inclusive elas podem estar juntas, que é o Léo Braga e o Oeste do 55, que eles fazem a trilha do Memória, e eles têm um coletivo que chama Deliricamente. Eu acredito que eles são o futuro do rap, da poesia paulista hoje, então eu indico eles.
Opa, obrigada. Então, depois você me passa aí o contato deles, né? Que eu peço para a pessoa indicar, tem que fazer a ponte, né? Claro. E eles vão ser muito bem-vindos aqui no Ali a gente conversa. Então a gente vai agitar esse papo para continuar aí difundindo o cinema brasileiro, o rap brasileiro, tudo brasileiro, a poesia brasileira, a música brasileira, tudo aqui, espaço aberto pro nosso Brasil. É isso aí, Pedro, muito obrigada. Esse foi o Ali a gente conversa de hoje. Sigam a gente nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal do YouTube, pode se inscrever, segue também no Instagram. E é isso aí, pessoal. Valeu!